Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do vídeo. O tema de hoje que está bastante interessante, né? Como é que se diz? Já falei com minha mãe ali, tá? Ela veio hoje lá da casa da minha irmã, veio aqui, tá? Graças a Deus tá tudo bem com ela, né? O importante é isso e vamos prosseguir, tá, pessoal? Vamos prosseguir a nossa jornada, tá? Vocês se lembram aí, vocês que me acompanham, que ela passou por uma situação difícil, né? Onde eu estava indo como é que se diz? Lá para a UPA, não foi? Lembra aquele momento aqui que eu chegava atrasado para gravar vídeo, tem dia que eu não gravei, né? Foi uma luta, foi uma luta grande, né, pessoal? Mas vamos continuar o nosso estudo que a gente entrou aqui, né? A gente falou na primeira parte. Qual é o tema do nosso estudo, pessoal? O que é a compreensão espiritual? Então, eu vim detalhando aqui o que é essa compreensão espiritual, né? Aonde eu coloquei a pergunta e por que temos que compreender o que é a espiritualidade. A gente tem que compreender o que é isso. Porque é através dessa compreensão que a gente compreende o que é espiritualidade. Então, a gente viu na primeira parte que essa compreensão espiritual é uma capacidade da consciência compreender algo espiritual. Ele falou, ou seja, entender o que é espiritualidade em nossa vida. Então, para você compreender a espiritualidade, você tem que ter essa compreensão. Porque aqui a gente viu que a compreensão ela tem o conhecimento e a sabedoria. Então, conhecimento e sabedoria junta forma a gnose, o qual é diferente de você ter uma sabedoria no intelecto, né? Você estudar aí, tomar curso aí, que vocês tomam aí com os espiritualistas aí, mas se não acontecer a mudança na sua vida, é porque não houve essa junção dessas duas juntas, que é o conhecimento com a sabedoria, que é a gnose, que é Cristo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui na Bíblia para vocês, tá? Aí, aí ele fala, ela pode ser alcançada através da intuição, da meditação, da oração, da leitura e do exame da escritura, que a gente tem que examinar. Ela também pode ser alcançada através da humildade, da disposição de obedecer. Então, você vê que a compreensão, ela vai levar você a ter uma disposição, a um comportamento de humilde, de obedecer a Deus, sabe? Aquela pessoa totalmente mudar. Tá? É difícil de encontrar essas pessoas. Até no meio religioso tá difícil, tá? Aí ele fala, todos sabem, ele fala que a informação, né, que tem mente sobre a nossa vida, estamos na condição de colocar em prática e compreendê-la como completo. Então, você não é só ter o raciocínio, ter o conhecimento ali. E muita gente quer ter esse conhecimento das coisas para ele, porque o conhecimento aqui nessa realidade, né? Quem tem conhecimento, ele, como é que se diz, pode ganhar dinheiro, manipular as outras pessoas. Então, às vezes ele quer o conhecimento no intelecto dele, não que aquele conhecimento vai fazer uma mudança na vida dele, vai fazer uma gnose. Ele não quer isso, ele quer o entendimento, ele quer a sabedoria, mas sem ele mudar as virtudes dele, mudar a vida dele. É isso que acontece com pessoas que vão para a faculdade, tá, pessoal? Muitas, tá? Aí a gente viu também na primeira parte, ele fala que
Por isso, né, a verdadeira experiência revelada, o segredo verdadeiro da aprendizagem e do crescimento espiritual, não é a informação, mas muito mais atingir um estágio onde consigamos viver na prática as informações que reunimos. Então, é toda aquela informação que você reunir, você colocar aquilo em prática, tá? É tipo agora muitos amigos meus, psicólogos, né? Eles foram lá para a faculdade, 5 anos, receberam informação, mas para colocar em prática agora tá difícil, ele não sabe como colocar em prática, tá? A informação só está no intelecto, porque não houve uma mudança, uma gnose, tá? Aí ele fala, até então nossa mente se esforça mais e mais para buscar solução para as nossas dificuldades, mas pouco progredimos em compreensão. Então, em compreensão espiritual, pouco progredimos. Então, conhecimento vai trazer solução para a nossa dificuldade, mas não vai trazer a compreensão espiritual, que é o que, pessoal? Que ele fala, dessa forma, podemos dizer que o aprendizagem intelectual por si só conta pouco no nosso crescimento pessoal e espiritual. Então, conta pouquíssimo. Uma pessoa é até melhor, uma pessoa que não foi por uma faculdade nem nada, conta bem pouco. E talvez porque ela foi numa faculdade, ela não aceite esse conhecimento de Deus, a gnose na vida dela. Às vezes uma pessoa que é analfabeta talvez aceite a gnose. Então pode até atrapalhar ela, tá? É complicado, né, pessoal? Aí a gente viu também que ele fala que para confirmar a compreensão espiritual, entendimento intelectual, quando colocamos e aprendemos no nosso dia a dia o conhecimento e a sabedoria. Então, você tem que colocar no seu dia a dia o conhecimento e a sabedoria, para ver se tem mudança mesmo, tá? Porque a gnose é isso, é o conhecimento e a sabedoria junta. Aí ele fala, por isso a compreensão da espiritualidade passa pelo termo gnose. Então, por isso que, qual é a minha pergunta lá, pessoal? E por que temos que compreender o que é a espiritualidade? Por quê? Porque se você não compreende que essa compreensão espiritual vem através do conhecimento e a sabedoria que é a gnose, né? Você não entende o que é espiritual. Ela não está na sua vida, ela está no seu intelecto. Então, eu quero aprender, aí vou tomar o curso lá de fulano de tal. Agora vou tomar o curso de não sei quem, vou tomar... Está tudo no seu intelecto. Mas será que formou a gnose, tanto o conhecimento como a sabedoria? Entende? Que ele fala que tem um significado amplo, que é a soma do conhecimento e da sabedoria. Ou seja, somente o conhecimento racional, o acúmulo de informação, você não tem a compreensão espiritual. Tá? Não tem a compreensão espiritual, tá? Então, ele fala que a gnose significa o conhecimento imediato da verdade espiritual. Então, é aquele conhecimento imediato. Então, a gnose é Cristo na sua vida, que ele fala que é sustentado na nossa espiritualidade. Então, essa gnose, esse conhecimento, que é Cristo, é sustentado através da nossa espiritualidade. Então, não existe espiritualidade sem Cristo estar aí, sem a gnose estar na sua vida. Não existe, só vai ficar no intelecto. É o que está acontecendo com muitos espiritualistas. Uma irmã percebeu isso. Ele passa o entendimento, irmão Samuel. Ele passa igual você está passando aí.
mas só que não tem. Ela falou, ela disse, não tem aquela alma, não tem aquele sentir que você passa. Você passa com aquele sentir, eu sinto. Então, ela viu que era informação que começou, né, pessoal? Aqui é só começar a gravar, já viu, né? Não é brincadeira, pessoal, tá? Quando eu tô desligado, eu tô quieto aqui, mano. Tá aí, ninguém faz zoada, tá quieto. É só eu começar a gravar que começa essa zoada, para tirar a atenção. Então, ele diz que essa gnose é a compreensão dos valores, dos conceitos que excede o entendimento intelectual, né? Incluindo a realização e apreciação da relevância da vida com um propósito espiritual. Por isso a gnose traz a ideia da presença da centelha divina, que é a centelha divina que está em nós, né? No ser humano, o qual, tendo origem no mundo divino, veio ao mundo do destino, nascimento e morte, né? E que necessita ser despertado através do seu interior divino, no sentido de finalmente restaurá-lo. Então, a gente sabe que é Cristo, né? Nascimento e morte e ressuscitou. Então, ele precisa agora ser despertado no seu interior, né? No seu ser divino. Então, vai ser despertada essa gnose, esse Cristo dentro de você, para que ele finalmente restaure a sua vida. Aí ele fala, por isso a diferença entre entendimento intelectual e gnose está na introspecção, ou seja, no exame que fazemos dos próprios pensamentos e sentimentos. Assim, nosso conhecimento comum nem sempre afeta a forma como vivemos o dia a dia, mas a gnose sim. A gnose afeta nosso dia a dia. Então, muda o seu comportamento, muda o seu pensamento, o seu jeito de olhar as coisas, tá? Uma pessoa aqui do meu canal estava até me contando que as pessoas estavam fazendo zoada, né? A casa dela, e ela sentiu uma raiva, ela queria xingar, mas só que ela lembrou do meu vídeo, tá? E ela aí começou a cantar, botou lá outra música, ela entrou em outra energia. O que é que ela aprendeu? Que ela sabe que essa era a frequência que o inimigo queria que você entrasse. Frequência da ira. Então botou som alto, as coisas para incomodar você, para tirar você do sério. Olha aqui, pessoal. Eu passo isso direto. Pessoas vêm dar um grito aqui, gente querendo atrapalhar. Então, isso para querer me tirar do descontrole. Tá? E a gente precisa aprender a colocar sabedoria aí no nosso dia a dia, né, pessoal? Aí, segunda parte, pessoal, ele disse, quase sempre poderemos ter entendimento intelectual, até concordar com certos conceitos, mas, no entanto, ficar distante de entregá-lo em nossa vida, alguma postura de mudança, poderá ocorrer mais limitada ou superficial do nosso comportamento. Então é isso que acontece, tá? Que a irmã percebeu no outro que estava falando de espiritualidade, ele estava falando até certo, irmão Samuel. As coisas que você fala aí, corretamente, mas não tinha alma, não tinha o sentir, não tinha, porque não tem a gnose nele. Então essa pessoa está tudo no intelecto dele. Ele acha que é através do intelecto dele é que vai, mas não é. A mente e coração. Então é o sentir. Você tem que sentir aquilo ali, você tem que ir pela intuição. É por isso que meu vídeo é pelo sentir, pela intuição. Esse vídeo mesmo hoje aqui foi intuição.
Eu recebi de manhã aqui, escrevi aqui para vocês, tá? Aí ele fala, por isso a gnose é entendido como sendo a compreensão do conhecimento real e integral entre a vivenciado no sentido da sua relevância. Compreender o significado é pondo em prática em nossa vida, o que caracteriza a vivência da gnose. Então, a gnose é você colocando em prática, é aquela vivência que você aprende com a situação, você ali sabe lidar com a situação. É o quê? Os cristãos falavam que isso é a pessoa não ser só crente. A Bíblia fala, né? Não ser só ouvinte, mas praticante da palavra. Então, a própria Bíblia fala sobre a gnose, pessoal. Que você não pode só ficar ouvindo a palavra ali, o ensinamento. Você tem que colocar aquilo em prática. Né? E até Cristo fala, né? Aquele que ouviu a minha palavra e colocou em prática se assemelhou construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, leva a casa dele. Então, Cristo está falando sobre essa gnose, pessoal. Se você ouve, pega o conhecimento, só deixa no intelecto, não coloca em prática, é isso que acontece, tá? Aí, assim existe, ele fala, assim existe a escada da consciência, da evolução, que pode ser dividida em 3 partes. O estágio. Então, pode ser dividido em 3 partes, estágio, a escada da consciência da evolução. Que ele fala, a parte mais baixa, é o primeiro degrau, é o instinto. Então, é onde a pessoa está no instinto. Ela reage segundo o instinto dela. Tá? Esse é o primeiro degrau do nível de consciência. O segundo degrau o segundo degrau da consciência, né, da escada, segundo degrau do meio é o intelecto. Então, é quando a pessoa está no intelecto. Ela está intelectualizada, então ela está ali nesse segundo degrau da consciência dela. E o terceiro degrau, o mais alto, é a intuição. Então, é quando aquela consciência ela agora está sendo dirigida por essa intuição, que você viu que é a voz da nossa consciência. Então, ela é dirigida por isso. Então, é uma sabedoria muito elevada, é uma frequência muito elevada, o qual a pessoa está sendo dirigida. Tá? É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente ser guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, é por essa intuição. Tá? Então, a gente vai estar em um nível de consciência que você compreende a mensagem, você compreende, você vai seguindo aquele sentir. Então, a pessoa está naquele sentir. Tá? Então, é isso, pessoal. Tá? Aí, o que mais? Por esta razão, quando elevamos nosso nível de consciência, não só a dificuldade parece diferente, mas tudo o mais é modificado para melhor. Então, quando a gente eleva aqui, entra nesse estado mais alto, degrau de intuição, nível de consciência, ele fala que a dificuldade parece diferente. A dificuldade está ali, mas ela agora entende, ela tem uma compreensão por que aquilo está acontecendo. Então, aquilo é diferente para ela. E vai modificando para melhor. Tá? Aí ele fala, por isso, enquanto o conhecimento intelectual é aumentado através da repetição, do estudo, o crescimento da gnose, né, da compreensão, que é o conhecimento e a sabedoria, por sua vez requer
que atingimos o nível mais elevado da nossa consciência de compreensão. Esta é a energia da compreensão. Então você entra nessa energia da compreensão, você entende o que é espiritualidade, você entende o que está fazendo aqui, você começa a seguir a sua intuição, não ficar seguindo mais o seu ego. Então, é uma pessoa que está no nível alto, tá? Ela saiu até do intelecto também. Ela saiu do instinto e saiu do intelecto. Ela agora segue a intuição elevada, que é Cristo, é essa gnose que está nela. Tá certo, pessoal? Eu disse que aqui a parada vai ser profunda, tá? Aqui eu vou cavar, vai sair lá, vai sair água desse poço, tá? Eu disse a vocês, tá? Aí o que mais, pessoal? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa compreensão espiritual? Que é o conhecimento e a sabedoria, a gnose? Será que a Bíblia fala ou não fala? Não fala sobre isso. Vamos ler. Provérbio 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então, a primeira parte, o que é que ele fala? Está mandando você confiar no Senhor de todo o teu coração. Por que todo o coração? Porque é onde acontece a gnose. É no coração. Aonde é que Cristo está batendo na porta? Aonde é que ele quer entrar? Lá em Apocalipse 3:20 fala, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é isso? Então, por isso que ele quer de todo o coração. Ele está batendo a porta. Essa gnose quer trabalhar na sua vida. E não estribe no teu próprio entendimento, então no seu próprio intelecto. Você tem que confiar nessa gnose, nesse Senhor aí. Aí, versículo 6, reconheça o Senhor em todo o seu caminho e ele endireitará as suas veredas. Então, ele vai endireitar as suas veredas. Tá? Se você confiar, essa gnose acontecer na sua vida. Não, se você ficar só no intelecto, você vai ser dribado, estribado, né? Não estribe no seu próprio entendimento. Tá? Seu entendimento não é maior do que o entendimento que essa gnose, essa sabedoria vai lhe dar. Tá? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 3, versículo 21 até o 28. Eu coloquei esses versículos todos aqui para a gente ir meditando em cima dele, tá, pessoal? Que é importante, tá? Ele fala, filho, né? Então, é filho. Se você não é filho, não é para você. Filho, tenha sempre a sabedoria e a compreensão. Então, tenha sempre a sabedoria e o conhecimento, a compreensão junta. Por quê? Por quê, pessoal? Ele fala, e nunca deixe que ela se afaste de você. Então, essa sabedoria pode afastar de você. Cristo pode afastar de você. Não deixe que ela se afaste. Por quê, pessoal? Ele fala, ele dará vida agradável e feliz. Então, essa sabedoria, essa gnose, vai dar vida agradável e feliz a você. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Então você vai ficar tranquilo se essa gnose está com você, tá? Que é a sabedoria, a compreensão, o conhecimento, né? Então, ele fala, como é que se diz? Não se preocupe de repente com a tempestade sobre o mal.
pois o seu Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair em nenhuma armadilha. Então você não vai cair na armadilha da Matrix. Você vai estar liberto disso aí. Que ele vai dar sabedoria e conhecimento para você conhecer o que é verdade. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Então, você vê que essa sabedoria estando na pessoa vai ajudar ele a sair da armadilha e vai ajudar ele a ajudar os necessitados e até o vizinho. Na hora o vizinho lá pedir socorro, você vai ajudar ele, né? E não deixe para amanhã. Não faz isso. Se você pode fazer hoje, faça hoje. Tá certo? Foi por isso que eu queria ler para você ver o conselho que está trazendo espiritual da gnose na nossa vida. A gnose na vida da pessoa. Tá? O que mais, pessoal? Provérbio 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e sim, contudo, adquire o conhecimento. Então, adquire a sabedoria, que é a coisa principal, sabedoria de Deus, pois a sabedoria, sim, contudo, o que possui, adquire o conhecimento também. Então, conhecimento e sabedoria e conhecimento forma a gnose. E a gnose, né, é Cristo na sua vida, tá? Trabalhando na sua vida. Tá certo, pessoal? Então, o que mais, pessoal? Efésios 1, 17. O que é que fala aqui? Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, esse Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dar o conhecimento e o espírito de sabedoria. Então, conhecimento e sabedoria, a gnose, o qual vai trazer a revelação na sua vida de Cristo. A Bíblia fala, pessoal, tá? É só saber ler na direção da espiritualidade, tá? Se os evangélicos lêem isso ali, ele não entende isso aqui, tá? Não entende, tá? Porque ele tem que pegar outros livros, tá? Ler também, como eu peguei aqui sobre a compreensão, sobre a gnose, tá? Porque é isso que está falando. E acontece no seu interior. No interior da pessoa, tá? O que mais, pessoal? Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe sobre a obra de Deus que faz todas as coisas. Entende, pessoal? Você não sabe sobre a obra de Deus, porque ela está acontecendo dentro, tá? Você só vai perceber a mudança na pessoa e vai dizer, nossa, você está diferente, você está com energia assim, o que é que aconteceu com você? As pessoas vão perceber que houve uma mudança em você. O que é que aconteceu? A gnose ali, que é essa obra de Deus que trabalhou no seu ser, tá? Houve ali uma restauração do seu ser, então trabalhou no seu ser. Então, a obra de Deus é dentro. Por que ele fala que é dentro? Ele fala que é como você não sabe o caminho do vento, então, da onde vem o vento faz caminho? Você não vê o vento, você sente. É assim a mesma coisa. Você sente o trabalhar de Deus, né? Ele também fala que você não vê como é que está se formando o osso ali do bebê, né? Na barriga da grávida. Você não vê. Hoje tem aparelho até que olha ultrassom, né?
Mas os médicos não sabem como é que se forma lá. Ele não sabe, ele só vai acompanhando. Cada mês é a grávida. Está crescendo, ele está crescendo. 6 meses, 8 meses, ele vai vendo. Como é que forma os ossos? E você vê que o osso ele só fica rígido quando ele está lá, é mole, mole. O bebê recém-nascido, você vê quando ele sai, já é para dar passagem para ele sair pela vagina da mulher, né? Vagina? Para ele sair. Então, quando ele sai mole, que ele recebe o vento, que o médico dá um tapa na bunda do bebê, os ossos eles se firmam, pessoal. Ele só vai se firmar fora da barriga. Os médicos sabem disso. Mas ele não sabe como é que se formou lá. Ele só acompanhou pelo ultrassom, entende? Então, por quê? Ele está dizendo que ali dentro está acontecendo a mágica. A mágica de Deus, tá? Ali está acontecendo o trabalhar de Deus que ninguém está vendo, tá, pessoal? Ninguém está vendo aquele trabalho. Então, ele está dizendo, a obra de Deus, né? Assim também não sabe a obra de Deus que está acontecendo dentro do seu ser, que está acontecendo essa gnose, né? O conhecimento e a sabedoria está trabalhando no seu ser. E aí você vai estar mudado. E as pessoas vão olhar assim, nossa, ela está diferente. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com Samuel? Ele está diferente, nossa. Entende, pessoal? É assim porque aconteceu a gnose, tá, pessoal? Se você acumula conhecimento, só fica no intelecto, não tem a gnose. Então, a compreensão espiritual vem através dessa junção, o conhecimento e a sabedoria, que tem que acontecer a gnose, essa obra de Deus dentro de você, para haver uma mudança em você e você colocar isso no seu dia a dia. Por isso que tem muitas pessoas que têm muito conhecimento de muita coisa, mas é arrogante. Ela não tem mudança na vida. Ela não se torna uma pessoa que é humilde. Ela não coloca frequências, virtude evoluída nessa realidade. De ela melhorar, ela piora. Era melhor se ficasse sem um conhecimento na mente, né? No intelecto. Era melhor ficasse sem. Tá? Porque ela se torna mais arrogante. Então, uma pessoa dessa não tem a compreensão espiritual. Ela tem o quê? O conhecimento no intelecto dela. Compreensão espiritual é a junção entre o conhecimento e a sabedoria que forma a gnose no ser da pessoa, aonde acontece essa obra de Deus. Tá? Eu disse que ia ficar fundo, né, pessoal? Eu disse que eu ia cavar fundo nessa segunda parte, porque eu quero que vocês entendam isso, tá? Porque não é todo mundo que tem ali o intelecto que significa que ele é de Deus. Significa que a gnose está na vida dele. Ele houve mudança na vida dele. Tá, pessoal? Eu quero que você, por isso que eu estou cavando fundo aqui, tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 119 e 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, às vezes Deus só vai revelar esse entendimento, essa sabedoria para os simples, pessoal. Então, por isso que seja simples, seja humilde. Então, a espiritualidade trabalha na vida quando você está trabalhando na simplicidade. Não queira ser arrogante, você querer ser alguma coisa, mostrar alguém para alguma coisa que você é alguma coisa. Não faça isso, pessoal. Por isso que eu fico aqui, meu canal, se tiver 2, 3, 5 pessoas, eu fico aqui tranquilo, ensinando essa sabedoria. As outras não querem, tá tudo certo. Sem problema nenhum. Eu continuo o meu processo da gnose na minha vida, da obra de Deus na minha vida.
Tá, pessoal? Não quero me aparecer, eu quero parecer simples assim, tá? Por quê? Ele vai dar a exposição à luz da palavra, né? Por isso que tem muitos que lê a Bíblia e não entendem. Porque não tem o conhecimento, não tem a gnose na vida dele, é o qual vai dar sabedoria de ele entender o que está escrito. Né? Vai dar entendimento. Então, esse entendimento é dado aos simples. Tá? O que mais, pessoal? 2 Pedro 3,18. Antes cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é que ele fala aqui nessa primeira parte, pessoal? Ele diz, antes vocês cresçam na graça, que é Cristo, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é nesse conhecimento que você tem que crescer. É aonde? É a gnose que está acontecendo dentro de você. A ele seja dado a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Tá certo, pessoal? Então, essa sabedoria, ela tem que crescer em você. Ela tem que aparecer, essa gnose, esse Cristo. A luz de Cristo tem que brilhar em você. Não tem jeito, pessoal. Não tem para onde correr. A gente tem que haver transformação. E é o que eu estou vendo aí, que tem muito espiritualista, muitos evangélicos, muitas estão buscando só conhecimento intelectual, mas não está havendo mudança, não está acontecendo a gnose. Porque às vezes Cristo está até batendo a porta e essas pessoas não abrem. Porque ela tem intenção de pegar a sabedoria para ter uma intenção de ganhar dinheiro, de mostrar que é o conhecedor, de que Deus falou com ela e às vezes Deus não falou com ela, para chegar e se colocar como superior para vocês. Olha aí os pastores, colocar como superior, tirar dinheiro de vocês, é eu que recebi do Senhor, vocês têm que vir a mim e tal, não sei. Tá certo? Então, e aí vocês tudo, porque aqui nessa realidade o conhecimento foi escondido, pessoal, e agora ele está sendo negociado. O conhecimento está sendo negociado, tá? Mas o conhecimento das escritas que ficaram aí, tá? Mas ele está pensando que colocando essa escrita no intelecto dele, ele vai ser, vai mudar a vida dele. Não muda, tá? Porque tem que acontecer a gnose. Ele quer o conhecimento, mas mudança na vida dele, aí já é outros 500, tá? Ele quer usar aquele conhecimento para dizer, eu sou aí, ó, eu tenho esse conhecimento. Aí, pessoal, tá vendo agora aí? Por exemplo, agora eu dei muitas introdução aqui, profunda. Aí o conhecimento, aí agora eu vou me gabar, agora eu sou o tal. Pronto, já saiu da espiritualidade. Quando uma pessoa estiver assim, pessoal, tá fora da espiritualidade, tá? Você vê um comportamento desse, é que a gnose não está nele. Ele pode até demonstrar um conhecimento de coisa que ele estudou aí, mas não existe gnose nele. Tá? Eu estou dando ênfase nisso para vocês perceberem, tá, pessoal? Porque existe engano. Aí o que mais, pessoal? Colossenses 2, versículo 2. Vamos ler aqui. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecido da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então, Cristo é o mistério de Deus que trabalha, faz a obra no nosso ser. Então, é através da plenitude da inteligência, então, do conhecimento, né? E da sabedoria, que forma a gnose, que a gente vai ter conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, que é essa gnose. Então, a gente vai ser unido no amor, enriquecido nessa plenitude.
tá? O conhecimento e a sabedoria, que é o mistério de Cristo, que é o mistério de Deus, que é Cristo. Então, Cristo é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Tá, pessoal? Eu disse que aqui ia ficar fundo, tá? E aí, quando junta essas duas coisas, ela está na sua vida, você tem a compreensão espiritual de tudo. Se você não tem essa conhecimento e sabedoria que forma a gnose, que é Cristo em você, você não tem a compreensão espiritual. Você tem conhecimento do seu intelecto. Entende? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por que o temor do Senhor é o princípio? Porque quando você teme a Deus, obedece a Deus, está na direção, está sendo guiado por Deus, você entrou na sabedoria, entrou na gnose. E o conhecimento dos santos e entendimento. Então, você tem a compreensão, que é o entendimento, quando você junta a sabedoria e o conhecimento dos santos, daqueles que foram separados para receber essa gnose, essa obra de Deus dentro dela, o qual ninguém vê. Eu, eu, eu lembro quando vamos fazer a obra de Deus, né? Os evangélicos me chamavam, vamos, irmão, vamos fazer a obra de Deus. Eu digo, as pessoas não sabem nem que é obra de Deus, pessoal. Os evangélicos não sabem nem que é obra de Deus. Porque esses falsos profetas não ensinam as pessoas. Mas aqui você vai saber o que é obra de Deus. Aonde está acontecendo a obra de Deus. É por isso que Paulo fala, aquele que começou a boa obra, então, começou a boa obra em você, ele vai terminar, até o final de dia, ele vai terminar essa boa obra, que é Deus. Ele começou esse trabalho aí da agnose, Cristo está trabalhando no seu ser, ele vai terminar essa obra. Antes de ele vai terminar essa obra aí que começou em você. Começou no seu ser, então na sua consciência. Tá certo, pessoal? Então, o que é que a Bíblia fala mais? Jó, olha aí, Jó 12, versículo 13. Deus é que tem a sabedoria e o poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Então, tá com ele. Então, a sabedoria estava com Deus. É por isso que diz lá em 1 João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E o verbo se fez carne, que é Cristo, né? Se fez carne. Então, ele está dizendo aqui, Jó, que Deus é que tem a sabedoria e o poder, e ele pertence o conselho e o entendimento. Então, sabedoria e compreensão, entendimento, conhecimento, forma a gnose, que é Cristo, é o conhecimento, tá? Sabedoria e conhecimento forma a gnose. Então, estava com Deus essa gnose, essa sabedoria. Cristo estava com Deus. É o que diz lá em João. Né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne. Entende, pessoal? Na hora que a gente está na direção da espiritualidade, a gente começa a entender, pessoal. Nossa, eu passei tanto tempo no grupo querendo entender essas coisas e não entendia, pessoal. Não é brincadeira, tá? Porque faltava a gnose na minha vida. Eu tinha até o intelecto, o entendimento, o intelecto, mas não tinha gnose, não havia mudança na minha vida, tá? Aí, pessoal, vamos lá para terminar. Tiago 3, versículo 13. Quem é sábio e quem tem entendimento entre vocês? Então,
uma pergunta de Tiago, né? Quem é sábio e tem um entendimento entre vocês? Quem é, pessoal? Quem é sábio aí? Demonstre aí, tá? Ou quem o demonstra por seu bom procedimento, mediante a obra praticada com humildade que provém da sabedoria. Então, essa humildade provém da sabedoria e do conhecimento. Essa humildade. Então, não pode, tá, pessoal? Pessoas que tá dizendo que é da espiritualidade de Deus, tal, não sei o quê, mas não demonstram uma humildade, não tem a gnose, não vem da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tá no intelecto, tá? Ele não tem a gnose na vida dele. Então, por isso que ele diz que demonstre por seu procedimento, né? Demonstre no seu dia a dia, se a gnose está com você, a sabedoria e o conhecimento, se você tem esse entendimento, essa compreensão espiritual, tá? Então, é na prática, pessoal, tá? Pelo seu procedimento, mediante a obra praticada. Então, você vai praticar a obra, né? Você vai fazer trabalho da espiritualidade, a obra praticada com humildade. Então, tem que ser humilde, né? Com simplicidade e humildade, que provém da sabedoria. Então, que provém dessa sabedoria que é Cristo, a gnose que está em você. Tem uma mudança, que você é humilde. Você não é arrogante, você é humilde, é simples. Por mais que você tenha entendimento profundo. É o que eu venho mostrando aqui, pessoal. Tá? E eu não posso perder essa humildade, essa simplicidade, porque senão eu vou sair da espiritualidade. Já era espiritualidade para mim, como muitos já foram afastados da espiritualidade aí. Muitos que estão aí só como religioso agora, só como no intelecto. Ele não tem a gnose na vida dele. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês, porque, como é que se diz? Eu tenho que dar isso aqui, porque existe muito engano, tá, pessoal? E as pessoas, por não ter conhecimento, tá? Eu estou passando aqui. Agora, tem pessoas que vêm aqui só para querer pegar o conhecimento para ela depois passar, para dizer que foi ela que pegou esse entendimento que Deus deu a ela, tá? Se colocar para outra pessoa que não tem conhecimento, como quem sabe tudo de todas as coisas. E aí começar a se vender o conhecimento. Ah, quer aprender mais? Venha para o meu curso aqui. Aqui você vai aprender mais aqui. É assim que está fazendo, pessoal. É o jogo que está acontecendo agora na espiritualidade. É o jogo agora. E aqueles que é famoso se demonstra que tem mais conhecimento, né? Estudou em Harvard, estudou não sei aonde, você paga mais caro ainda. Tinha um curso aí, meu amigo, que era quase R$ 2.000 aí, tá? De um espiritualista aí, mas ele disse, eu parcelo para você, parcelo aqui em 10 vezes, 12 vezes de 500 mil reais aí para você. Não, de parcela em 100 reais, você paga cento e pouco reais. Então, o cara vai dizer, cento e pouco reais eu posso dar. Porque você está querendo ali aquele conhecimento. Então, o conhecimento aqui na nossa realidade, pessoal, eu sinto muito, tá? Se tornou um comércio, tá? Sinto muito, tá, pessoal? Por isso que eu não faço você de comércio aqui. Agora, a gente tá nesse comércio aqui. Não tem como escapar. Por isso que eu não faço comércio. Então, eu coloco aí meu Pix, tá? Se vocês sentirem no coração de contribuir, ver o conhecimento que está passando, está lhe ajudando, você pode contribuir. Tá? É isso, pessoal. Porque olha como tá agora. Teve um aqui mesmo que veio pro meu canal, que ele disse que tomou um bocado de curso aí, pagou, né?
Ele estava com dinheiro, aí queria aprender essas coisas espirituais, tomou um bocado de curso, mas o que é que não aconteceu nele? A gnose. Então, ele só ficou com o intelecto, acúmulo de informação, como ele falou. Então, mas não havia mudança na vida. Não mudava, só acúmulo de informação. Então, essas igrejas aí, esses grupos que estão aí, só estão, as pessoas só estão acúmulo de informação. Não mudança, a gnose na vida dele. É porque é o sentir, tá? Por isso que aquele que passa o conhecimento com o sentimento, isso começa a tocar na alma. Por isso que meus vídeos aqui, tá? As pessoas todas aí assistem, tá? Até minhas filhas assistem outros pregadores. Digo, assista meu vídeo também. Não assiste, tá, pessoal? Não, seu vídeo aí é... Nossa, é muito assim, começa a tocar no nosso ser, a gente não gosta. A minha filha falou isso, pessoal. Imagine, a própria minha filha, ela disse que toca nela, ela não quer mudar. Porque ela é Cristo, é a espiritualidade, Cristo tocando para fazer a obra na vida dela. Tá? E eu sei que isso acontece com vocês também. Tem muitas pessoas aqui tocando e ela não está permitindo que aconteça esse trabalho, essa obra, essa gnose dentro dela. Tá? Eu sinto muito, tá? Então, ele fala que a obra praticada com a humildade provém da sabedoria, que é Cristo, né? Sabedoria de Deus é Cristo, conhecimento de Deus é Cristo. Que essa gnose tem que acontecer. Você tem que juntar essa sabedoria e o conhecimento para acontecer a gnose na sua consciência. Você sair do estágio de intelecto para o estágio da intuição. Lembra lá que ele falou? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Terminou, graças a Deus. Agradecer a vocês, tá? Pela sua visualização aí do vídeo aí. Nossa, o vídeo de ontem mesmo sobre fuga da... Nossa, que visualização, hein, pessoal? Vocês estão interessados, tá? Graças a Deus, tá? Espero que vocês consigam pegar esses conhecimentos para que a gnose aconteça na sua vida, tá? A mudança da sua vida, tá? Mudança no seu ser. É isso que eu quero que aconteça. Porque aí você se conectando à sua espiritualidade, esse Cristo vai guiar você. Não é eu que vou guiar. Eu não tenho nenhum grupo aqui, não tenho nenhum lugar. É onde é? Você só me conta aqui, me vê aqui no meu canal aqui, tá? Tem muita gente perguntando, onde é o grupo, irmão Samuel? Aonde é que fica? Não existe grupo, tá, pessoal? Isso é engano aí que esses falsos profetas fizeram com vocês. Não existe isso. O conhecimento, a nossa adoração, a nossa intimidade com Deus pode acontecer em qualquer lugar, pessoal. Você é o templo, você pode se tornar o templo de Deus. Não é para você ir para um templo. Isso é apostasia que veio enganando já há muito tempo aí, tá? Depois que os apóstolos morreram, entraram essa apostasia, e essa apostasia vem desde lá aí, enganando as pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? A espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!